Já antes pra gente não perder tempo, já vamos dar um bom dia aqui pro Rui Costa, que é diretor de futebol do Atlético, e já pra começar e não aliviar, Rui, quem será o novo treinador do Atlético? Bom dia. Bom dia, Everton, bom dia aos companheiros de mesa aqui, bom dia aos ouvintes da 98 Esportes. É um prazer estar aqui, primeiro, né, agradecer a oportunidade de estar me dirigindo ao nosso torcedor. O treinador do Atlético é o Rodrigo Santana, né, que está fazendo... Tá efetivado? Não está efetivado, porque eu tenho dito que essa questão semântica, às vezes, ela é crucial para que o prazo de validade do treinador seja menor do que a gente gostaria, né? O Rodrigo tem demonstrado postura, caráter, conhecimento de um treinador que merece estar onde ele está, né? E eu, na posição que estou, principalmente avaliando o dia a dia, como sempre estou no dia a dia, eu tenho o dever de fazer esse registro aqui, tenho o dever de considerar e pesar isso, né? Mas com a relação sempre leal que temos eu e ele, eu sempre digo a ele, olha, a melhor coisa que você tem a fazer é trabalhar sem essa pressão da tal efetivação, né? Até que isso seja uma coisa praticamente lógica, né? Eu disse até depois do nosso jogo contra o La Calera, e fiz uma brincadeira até, porque eu acho que o futebol às vezes você tem que descontrair um pouco, né? De que a cada dia ele torna essa situação mais complicada para mim. O Rodrigo? O Rodrigo, por quê? O que está fazendo? Pela competência, pela postura que ele tem, sobretudo na avaliação dos jogos. Ele tem uma coisa que, dentre as várias qualidades que o Rodrigo tem, ele tem uma que é muito importante no futebol. Ele reconhece as suas virtudes e as suas limitações. Isso não é tão comum, né, no futebol. E isso os atletas perceberam. Os atletas têm muito claro as qualidades do Rodrigo, muito claro que ele, sempre que precisa evoluir, precisa compartilhar alguma coisa, ele o faz sem nenhum constrangimento. Porque tem segurança no que faz, né? Às vezes os treinadores são, alguns, muito fechados, porque às vezes você baixar muito a guarda no futebol tem um risco, né? Para qualquer função que você exerça. O Rodrigo tem, como eu disse, e não é retórica, não é manobra, né? E até porque, e te digo com muita sinceridade, nós, inclusive, eu que estou capitaneando esse processo, tirei o pé do acelerador. Por quê? Porque temos um perfil traçado, não vamos sair desse perfil. Qual é o perfil? O perfil é de um treinador como o Rodrigo, um treinador como aqueles que nós efetivamente sondamos, conversamos, né? Você citou um que tem a minha mais profunda admiração, que é o Rogério Ceni, né? E esse é o perfil que o Atlético busca hoje, um treinador que tenha uma metodologia mais atualizada no futebol, que tenha compreensão que não vai fazer um trabalho de curto, médio prazo, é um trabalho para deixar um legado no clube, como vários treinadores estão deixando. Eu vou citar um outro treinador que nunca sondei, nunca cogitei, mas que eu também admiro muito, é o Roger do Bahia. Você vê o time do Bahia. Espetacular treinador. Você vê o time do Bahia jogar hoje. Excepcional treinador. E você vê que tem uma autoria ali, né? É isso que nós queremos. Nós queremos um treinador de autoria. Ô Rui, então por que... Bom dia, primeiramente. Bom dia, receber você aqui. Prazer é meu. Por que não efetivá-lo? E aí vai uma pergunta. Há uns 15 dias, 20 dias atrás, você... no intervalo ou antes do jogo aqui numa transmissão, o Igor te entrevistou e você falou assim, ó, o Rodrigo Santana é o interino definitivo, permanente, né? Isso, eu fiz uma brincadeira com essa expressão. E no dia eu tava até comentando o jogo, eu falei, eu como profissional, e aí vai uma avaliação minha, uma opinião, e você pode estar aqui para esclarecer, claro. Não gostaria de ouvir isso. Porque imagina eu contratando o Rui, olha Rui, hoje você é nosso diretor, mas é um diretor interino, permanente, estou à procura de outro, talvez você seja, talvez você não seja. Isso não passa uma insegurança pro profissional? Não passa porque desde o início da relação foi assim, né? Quando a relação começa de uma forma, ela muda depois, aí você gera insegurança. Mas a mesma pessoa que disse isso e que fez uma expressão que evidentemente tem uma conotação e exatamente relativiza a importância dessa coisa da efetivação, é a mesma pessoa que disse que ele tem eu não abro mão dele. Ou seja, o Rodrigo sabe que fica no Atlético. Uhum. Se vier o Mourinho pro Atlético, ele vai ter que trabalhar com o Rodrigo. Isso é uma condição inegociável. Qualquer treinador que venha no futuro a treinar o Atlético, ele sabe que tem que trabalhar junto com o Rodrigo. E isso, eu acho que é a grande mensagem que eu posso deixar para ele, que nós podemos deixar para ele. Aliás, desde quando ele vem pro clube. O Rodrigo vem pro clube por uma escolha do presidente Sete Câmara, né, que conseguiu identificar nele esses talentos todos que eu estou vendo hoje. O presidente, e no momento, hoje é fácil falar isso, né? Uhum. Mas quando ele está num clube
do interior, um clube que fez belas campanhas, mas que não tem a visibilidade, evidentemente, que o futebol de Série A tem. Hoje todo mundo fala do Rodrigo, como todo mundo fala do Thiago Nunes, como todo mundo fala. Esses técnicos que ascendem a um clube de Série A e tem essa visibilidade, as pessoas esquecem o que eles trilharam para chegar até aí. O Rodrigo tem uma história no futebol. O Rodrigo não é um cara que saiu de uma sala e foi pro campo. O Rodrigo tem uma história de campo, como ex-jogador, que passou, ele já estava contando para mim as adversidades que ele passou na carreira de jogador, depois como treinador, ou seja, estar hoje no Atlético, ainda que numa condição de interinidade permanente, que é uma expressão que evidentemente ela não tem outra intenção a não ser... Tá respondendo aí? É o celular da rádio, não é meu. É da rádio. Bom, é o da rádio. Até o celular opina aqui, mas o celular aqui vai fazer pergunta daqui a pouco. Então, mas o que falta para efetivar? Já que a característica é ideal. Sinceramente, canetada. Vocês terão aqui, até onde eu puder ser sincero, serei 100% sincero. Mas eu acho que é só questão semântica, né? Principalmente pela relação que a gente tem no dia a dia. O Rodrigo tem um tratamento do presidente ao porteiro do CT como se ele fosse o treinador do Atlético, e que de fato ele é, né? Mas eu não posso mentir para ele e mentir para o torcedor, né? Tomara que ele possa ficar até o final do ano. Eu fui campeão sul-americano, estive num grupo campeão sul-americano com um técnico que estava interino e fez um belo trabalho e depois foi efetivado, né? Então eu realmente acredito que essa questão de efetivação ela pode trazer muito mais prejuízos do que benefícios, né? Por conta de toda a relação não vai mudar. O que vai mudar é a cobrança, vai mudar é a forma como o torcedor vai ver o profissional, e isso neste momento da carreira dele, na minha avaliação, pode ser um prejuízo. E ele está indicando reforços? Ele participa desse processo agora? Não, ele não indica reforços, ele compartilha comigo como eu faço com qualquer treinador, como fiz a minha carreira toda, né? Eu não contrato só jogadores que o treinador indica e não contrato jogadores e não deixo de contratar porque o treinador eventualmente não acha que aquele jogador agrega, né? Nós temos que ter o perfil do clube, mas o Rodrigo tem feito parte sim das análises, porque é mais do que justo isso, senão não estaria sendo coerente com aquilo que eu estou dizendo. Se ele é o treinador de fato, eu tenho que ter por ele também esse respeito. Ô Rui, obrigado pela presença. Muitos vêm ao 98 Esportes, mas poucos vêm às 8, tá? Geralmente às 9. Nós da imprensa, nós trabalhamos muito com a palavrinha coerência, né? A gente sempre pede coerência, às vezes nós somos incoerentes. E quando o Rogério Ceni assumiu o São Paulo, eu critiquei, falei que ele não era o momento dele assumir um grande clube, ele precisava rodar um pouco mais, e eu mantenho minha coerência com o Rodrigo Santana. Gosto do trabalho dele, mas na minha opinião não é o momento dele ser o responsável por montar um time, por ser o treinador do Atlético agora. Mas dentro de todas as suas falas, não só hoje, mas como em outras entrevistas, eu vejo essa palavrinha coerência. Você elogia muito o trabalho do Rodrigo Santana, mas deixa claro que o Atlético, sempre deixou claro que o Atlético está atrás de outro treinador. A gente sabe da dificuldade, principalmente quando o clube trabalha no perfil. Isso. É muito mais difícil você encontrar um perfil do que um nome. Nome é fácil, nome tem um monte. Perfil é algo muito específico. O Atlético trabalha com a possibilidade de não encontrar esse perfil. Não encontrou até agora, ou talvez não tenha encontrado, tem a parada da Copa América. Se não encontra, trabalha com a possibilidade de, mesmo não efetivando o Rodrigo Santana, ter que permanecer com ele até o final de 2019 e procurar um treinador, um perfil já pro ano que vem? Eu penso que a tua abordagem ela tá absolutamente coerente com o que nós pensamos, né? Ou seja, estabelecemos um perfil, que eu acho que é fundamental isso. E nesse perfil que nós estabelecemos, é difícil você encontrar treinadores à disposição. Ou eles estão empregados, ou eles não têm o perfil, né? E por isso que eu insisto muito nessa questão da interinidade do Rodrigo. Isso não é um demérito a ele, isso é coerência, né? Ou seja, eu também acho, e por isso que o Rodrigo hoje, ele, apesar de todo o seu talento, apesar de toda a sua competência, que está sendo demonstrada, não é falada, é demonstrada, ele necessita de um apoio de todos nós, principalmente meu, né, para que essa carreira possa chegar no seu ápice. Ela não está no seu ápice ainda, embora ele esteja num clube em que treinadores devam estar quando estão no ápice. Eu concordo contigo, né? Por isso toda essa nossa preocupação em fazer um trabalho para que esse profissional qualificadíssimo não saia do Atlético. O que eu não quero é daqui a 2 meses estar aqui na rádio explicando para vocês por que eu demiti o Rodrigo Santana e vê-lo brilhar. Aí a gente prepara um treinador, dá ele toda a experiência e ele vai brilhar num outro clube que não o nosso.
E ele é um treinador do Atlético. Então eu sei que por mais que isso frustre num primeiro momento o torcedor ou gere até um tipo de risco, são esses riscos que a coerência te exige. Eu pego o telefone agora e ligo para 10 treinadores, o cara tá de tarde aqui, pega um avião, tá de tarde aqui. Porque treinar o Atlético, diferentemente do que possa ter passado aí nesse período que nós sondamos alguns, outros foram cogitados, nós jamais falamos com os profissionais. Qualquer profissional quer trabalhar no Atlético. Agora, os profissionais e o perfil que nós queríamos, eles perguntam: tem capacidade de investimento? Como é que está o ambiente? Como é que estão as coisas? Porque as pessoas querem se associar a projetos vencedores. Nós sabemos que o nosso projeto vai ser vencedor. Então é exatamente isso. Nós estamos, sim, atentos ao mercado para buscar o perfil que nós queremos, sim, mas temos como suporte, e é bom lembrar que a entrada do Rodrigo Santana no comando técnico da equipe foi planejada, não foi uma coisa... Caiu de paraquedas. Não foi. Quando o presidente conversou comigo, e nós tínhamos acertado que eu assumiria após as finais do Campeonato Mineiro, e com a derrota pro Cerro, o presidente me liga, eu disse: não, eu estou aí amanhã às 7h15, às 7h15 eu estava aqui, porque entendi que por mais que pudesse gerar um desgaste para minha chegada, correr o risco de chegar perdendo um campeonato, eu entendi que aquele era o momento do executivo. Aquele é o momento oportuno para minha chegada. Tinha que haver aquela chegada, né? E nós já, na reunião que fizemos às 7h30, definimos. Metodologia tem que mudar. E quem vai conduzir essa metodologia é o Rodrigo Santana. Mas existe essa possibilidade, então, dele seguir até o final do ano, caso o Atlético não encontre o perfil? A possibilidade dele seguir, ela está estabelecida a cada treino, a cada jogo, embora eu não estou fazendo avaliação do Rodrigo por jogo, senão é outro erro. Perde 2 jogos, manda embora. Não é isso. O que eu vou repetir aqui, sem ser cansativo, mas para deixar muito clara a ideia nossa, é de que o Rodrigo tem vida longa no Atlético. Mesmo que para isso nós temos que correr alguns riscos. Muito bem, bom dia, Everton, bom dia, Rui. Eu vou já dar voz aqui ao nosso torcedor, viu, Rui? Tem muita participação e muita pergunta para você. Daqui a pouco a gente volta a falar de treinador, porque eu acho que é o interesse maior aí do torcedor, mas tem muita gente perguntando também de reforços pro time, né? A gente entende também que o Atlético precisa de reforços e tem muita gente perguntando aqui com relação ao Dátulo. Dátulo esteve com a gente aqui na 98 há uns dias atrás, disse que quando ele tentou voltar pro Atlético, o Levir barrou. Se houve alguma nova procura pelo Dátulo e como que tá a situação do Lucas Hernandes, que é o lateral do Penharol, que foi ventilado também no Atlético. Muita pergunta também com relação a esse jogador, se tem alguma novidade em relação a esses dois atletas. Bom, o Dátulo não há nenhuma negociação, nunca falei com o Dátulo, nem com o seu representante. Sei que é um jogador que marcou, sua passagem aqui foi marcante no Atlético, mas nós não temos nenhum tipo de negociação com esse atleta e desconheço esse veto, enfim, não é do meu momento no clube, mas posso dizer abertamente ao torcedor que não há nenhum tipo de negociação e sondagem ou conversa com o Dátulo. Quanto a contratações, eu disse na última entrevista que, evidentemente, mesmo sabedor que sou de que nós temos um grupo com qualidade, nós temos que fazer contratações pontuais. Por quê? Porque é isso que exige o nível de excelência que nós queremos buscar no clube, é isso que exige os campeonatos longos que nós vamos enfrentar e é isso que exige essa jornada que nós vamos ter, se agora, principalmente, classificados na Sul-Americana, buscando ser protagonista no futebol, no Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, porque é um campeonato longo e nossos principais adversários têm elencos grandes, com muitas alternativas. E quando eu falo em contratação, eu sempre deixo muito claro que contratação, ela não é um reconhecimento de falta de qualidade do seu grupo. Ela é a capacidade que você tem de fazer diagnóstico e identificar que você tem que ter perfis diferentes em cada setor, você tem que ter mais quantidade de jogadores em alguns setores, e é isso que a gente está fazendo, né? Por isso que falar de posições, falar de jogadores, embora eu entenda a ansiedade do torcedor e entenda a pertinência do questionamento de vocês, que é absolutamente pertinente, eu não posso ficar, porque o mercado hoje está muito aquecido, nós temos uma responsabilidade muito grande de fazer investimentos pontuais, e quando você fala que o Atlético é esse jogador, o jogador custava 2 milhões de dólares, passa a custar 5. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Estamos buscando jogadores, estamos caminhando para apresentar contratações, sim. Mas quando? Dentro daquilo que seja viável, ou seja, quando eu digo viável, acertar o jogador, acertar as questões financeiras, acertar a forma de pagamento, tudo isso é muito complexo. Não seria interessante que algumas
contratações fossem feitas e confirmadas agora antes desse período de parada da Copa América, porque aí você teria um mês para uma intertemporada. Perfeito. Essa é a nossa meta. O Wallace é um jogador que está no seu radar? Não. Não é? Não é. O Wallace é um jogador que nós trouxemos pro Grêmio, quando ele estava no Avaí, ele era um meia, camisa 10, e no Grêmio, num projeto de transição, nós, inclusive, já também junto com o Júnior Cháver, que hoje está conosco, nós o captamos e entendemos que ele tinha qualidades para ser um volante. E a partir dali o Wallace virou titular do Grêmio, campeão, foi para a Alemanha, mas não há negociação com o Wallace. O Wallace hoje é um jogador que vai ficar no mercado europeu provavelmente, com valores muito altos. Então, até oportuna a tua pergunta, porque... mas Everton, você fez uma ponderação que me parece muito correta. Nós estamos trabalhando para que esses reforços cheguem dentro do período de intertemporada. Por quê? Para que eles se ambientem melhor, para que eles estejam preparados em altíssimo nível, para que quando nós retomarmos o Campeonato Brasileiro e as competições que teremos seguramente pela frente, eles estejam no mesmo nível dos outros. Então, esse é um prazo interessante. Na sequência, na vinda ou na permanência, desde a chegada do ex-diretor de futebol, falava-se muito em segurar um pouco o dinheiro, austeridade, ter muito cuidado, praticar a austeridade financeira no clube e tal. E aí, no final das contas, eu não tô pedindo para você avaliar, obviamente, as contratações feitas. Mas mesmo dentro de um processo de austeridade, contratou-se muitos jogadores e com qualidade que para muitos era satisfatória, para outros nem tanto. O seu perfil de contratação e nessas conversas com o presidente, vocês definiram que não tem margem de erro e por isso você precisa contratar jogadores já, eu vou falar aqui entre aspas, consagrado? Não, eu não diria, Everton, consagrado. Entre aspas. Eu diria que, primeiro é importante que o torcedor saiba que o princípio da austeridade, o princípio da gestão transparente, da gestão que visa fazer coisas para deixar legados, ela sempre foi uma máxima do presidente em todas as conversas que teve comigo. Porque o executivo de futebol, ele não pode ser um extraterrestre, ele tem que entender o clube onde ele está, ele tem que entender o que esse clube precisa fazer para se recuperar como instituição, mas nunca, de outra parte, nunca o presidente deixou de colocar muito claramente para mim da grandeza do Atlético e do que essa grandeza exige. Então, você, mais uma vez, deve estar na linha correta, ou seja, nós estamos analisando o mercado de forma muito pontual. Nós não vamos contratar 15 jogadores e aqui não vai nenhuma crítica a ninguém, eu estou fazendo uma constatação a partir da minha ótica de futebol, né? Nós vamos fazer contratações pontuais que podem ser, eventualmente, um jogador com mais nome, pode ser um jogador absolutamente desconhecido, mas dentro, de novo, de convicção. Que jogador precisamos? Que perfil precisamos? Que tipo de ambição o jogador vai ter quando chegar aqui? O cara tem que chegar no Atlético e tem que entender que ele está chegando no Real Madrid. Ele está chegando nos maiores clubes do mundo. Ele não pode chegar aqui para ser uma parada, para ele depois ir para outro lugar, ou para ele fazer um encerramento digno de carreira, não. E isso independe de idade. Você pode ter um jogador de 30 anos que vai ver no Atlético a grande oportunidade da sua carreira. Você pode ter um jogador desconhecido de 23 anos que vai chegar aqui e daqui a um mês nós estamos falando de aonde surgiu esse cara. Então, as contratações serão, Everton, para responder a tua pergunta, pontuais. Nós estamos trabalhando com um prazo exatamente nesse sentido que tu colocaste, para que esses atletas cheguem a tempo de se preparar, porque eu entendo que esse período de preparação da Copa América vai ser um diferencial no resto do campeonato. Portanto, quem estiver com seus elencos completos neste período, ou pelo menos com contratações feitas, vai fazer diferença em seguida. Ô, Rui, agora, só para não perder esse gancho das contratações, CJ. Também o meu... você fala aí das contratações, o tiro tem que ser certo, o clube não pode errar, até porque hoje há uma dificuldade financeira. Se você gasta o pouco que tem errado, complica. Mas até que ponto o Atlético corre o risco de trazer atletas antes de trazer o treinador? Eu não vou chamar de erro, mas não é estranho o clube apresenta 3, 4 reforços e ainda não tem o treinador chegar depois dos reforços? Seria estranho se você tivesse uma direção de futebol que trabalha em cima de sazonalidade, ou seja, vou trazer o treinador vai escolher os jogadores e aí, não. E por isso que eu comecei te falando isso. Eu não contrato o jogador só que o treinador quer e não contrato o jogador sem que o treinador conheça ou tenha ciência disso. Por quê? Porque entendo que isso é coerente, né? Quem paga o salário
quem vai lidar com o jogador, quem vai assumir o contrato, quem vai investir é o Clube Atlético Mineiro. Portanto, o treinador que vier tem que saber que o Atlético tem um executivo que cuida do mercado, que aprofunda muito como esses jogadores entram no nosso sistema de jogo. Ou seja, a contratação não é uma coisa assim que o empresário ligou, mandou um vídeo, não, contrata, não. Que perfil tem o jogador? Como é que esse jogador pode se transformar num imediato reforço? Porque se você traz estrangeiro, por exemplo, está muito em voga agora, né? O estrangeiro requer um prazo de adaptação. Sim. Né? Eu lembro sempre do Conca, quando falo disso. O grande Conca, levou 2 anos para jogar futebol no Brasil. O próprio Arrascaeta. Né? Claro que esses prazos cada vez se tornam menores porque o jogador já vem adaptado. A cultura do jogador estrangeiro no Brasil, ela mudou muito. Hoje ele está muito mais aceito. Tem muita quantidade. Os treinadores aumentou. aceitam mais, aumentou. Eu acho que é um recorde esse ano de jogadores. Deve ter mais de 65 jogadores estrangeiros no Brasil. Então, por isso que dá para você trazer jogadores quando o clube exauriu a análise. O treinador vai chegar e diz, olha, a responsabilidade é tua, Rui, do jogador? A responsabilidade é minha. Eu que trouxe. Mas eu não gosto desse perfil. Bom, nós vamos ter que lidar com isso de forma madura, honesta, olho no olho. Olha, mas o clube investiu tanto nesse jogador, porque você não vai botar ele para jogar? Você que escala. Mas eu quero que você saiba, porque a relação tem que ser assim. Sim. E por isso que eu disse aqui, e a primeira pergunta que vocês me fizeram, que o maior respeito que eu posso ter ao Rodrigo é exatamente sentar com ele, como fizemos no Chile, abrir um computador e compartilhar com eles todos os cenários de jogadores e perfis que nós estamos analisando e ele opinar, porque ele é o treinador que está responsável pelo comando técnico da equipe. E ele, inclusive, opina, diz, olha, Rui, acho que a gente precisa de um atacante com esse perfil. Ele tá todo dia ali. Desconsiderar a opinião do Rodrigo é uma burrice minha, né? Mas contratar com base no que... E fala o Rodrigo, posso falar, já brinquei aqui, o Mourinho. O clube é o responsável por isso e o clube tem que tomar essa decisão. O CJ vai te fazer uma pergunta, você responde na volta do intervalo, por favor, CJ. É porque em algumas entrevistas suas, eu sempre vi você falando que nesse período você está um período de imersão do clube para entender. Aqui você falou muito sobre contratações pontuais. E nesse período, então, de diagnóstico, quantas contratações nesse período de imersão você acha que o Atlético precisa? Você não fala nome, você já falou, olha, isso aí vai encarecer o mercado. Se quiser falar nome, pode. Ótimo, seria lindo, vai supervalorizar. Mas então, nesse período, você diagnosticou qual a necessidade e quantas peças? O CJ te fez uma pergunta, CJ, eu vou pedir só para quem tá chegando agora, claro. Eu vou pedir para que você repita a pergunta pro Rui responder, por gentileza. O Rui, ele, várias entrevistas, fala sobre a imersão, esse período de adaptação, conhecimento da história, do clube, da instituição do Atlético, e falou aqui muito sobre as contratações pontuais. Então eu queria saber desse tempo o seu diagnóstico, sem falar nomes para não te prejudicar, se puder falar melhor ainda, mas posições e quantidades. TJ, ou carência. De fato eu fiz esse processo que é normal e necessário, né, para qualquer profissional. Não é o Rui que faz isso, isso é fundamental para o exercício da minha atividade profissional. E o que eu identifiquei com mais profundidade, embora também como um profissional que acompanha o mercado, eu já percebesse isso de longe, é que o Atlético tem hoje, em cada setor, pelo menos um jogador que todo mundo gostaria de ter. Isso é relevante. Em cada setor do campo, você tem pelo menos um jogador, e se eu pegar o telefone e dizer assim, alguém queria agora. Então nós temos uma base. Além disso, nós temos jogadores jovens que estão tendo um processo de inserção no time principal, como, por exemplo, o Alejandro, que tem que ter todo um cuidado e que certamente vão continuar nos dando frutos. Então, por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu não posso desmontar essa lógica. E ao te dizer isso, eu digo ao torcedor que as contratações serão poucas. Poucas quanto? Não sei, porque o time de futebol é um organismo vivo. Você pode, às vezes, perder um jogador porque foi vendido para a Europa por um preço recusável, você tem que imediatamente trazer uma reposição. Então, assim, neste momento, no momento que tu me faz essa pergunta, e diante do que eu encontrei no Atlético, e do que eu sei do Atlético, são contratações, como eu disse, pontuais. 5, 2, 3, 4, não serão muitas, porque não teria sentido, né? Se no intervalo, no recesso, na janela europeia, nós viemos a perder 2, 3 jogadores, essa lógica, ela muda um pouco, eu vou ter que buscar no mercado. Por quê? Porque a premissa que eu tenho aqui, de novo usando uma palavra que eu gosto muito, que é coerência, eu sei, e nós sabemos do Departamento de Futebol Profissional do Atlético, de que para suportar em alto nível as competições que nós temos este ano e já pensando em 2020, porque não se faz futebol pensando só no mês seguinte, nós já estamos planejando 2020, né? Nós temos que ter um elenco
de alto nível, de 26 a 28 jogadores de linha que possam fazer mais de uma função, porque é isso que o futebol moderno exige hoje. Se você tem elencos enxutos, todos os treinadores que nós quisemos e queremos vão chegar para mim e dizer assim, quantos tem no campo aí? Tem 42 eu não trabalho. Por quê? Porque é impossível trabalhar em alto nível com 40 atletas no campo. Então você tem que ter o quê? Perfil de elenco. Que perfil é esse? Um jogador tem que fazer mais de uma função. Né? Então tudo isso, eu tô ilustrando isso para vocês perceberem, principalmente o nosso torcedor, que não é simplesmente contratar o João da Silva porque o João da Silva tá bem. O que esse João da Silva vai agregar no meu sistema? O que ele representa como ativo futuro? Quanto tempo ele tem de Atlético? Quanto ele pode me dar de ganho esportivo e ganho financeiro? Então não é um processo tão simples. Avaliação bem criteriosa. Ô, Ale, perguntas. Vamos pegar aqui a pergunta as perguntas que estão chegando no WhatsApp. Eu vou emendar duas já para você, viu, ô Rui? O Jefferson Martins, só para ilustrar, porque são muitas perguntas parecidas, então eu vou pegar do Jefferson aqui. Ele tá te perguntando sobre os jogadores que estão terminando o contrato agora no meio do ano. Aí tem casos de Natan, Leandrinho, né? O Martim Rea, que vieram aí numa gestão passada, né? Eu digo de diretor de futebol. E tem muita gente perguntando também sobre o Otero, né? Se o Otero realmente volta pro Atlético agora no meio do ano. E coloco então uma vírgula, já que você vai responder disso, o Elias, que é o outro que tá com um contrato para vencer. Qual é a programação? O Elias vence o contrato só no fim do ano. Ano que vem, né? No ano que vem, né? No início do ano que vem. Eu já disse numa entrevista que o Elias, que eu nunca tinha trabalhado com o Elias, mas né, não tem como estar no futebol não conhecer o Elias, né? O Elias tem demonstrado todos os dias a mim, principalmente, o profissional que é, né? Eu até ilustrei isso. Ele estava com uma virose muito forte lá no Chile, com febre, com desconforto natural dessas viroses, né? E ele fez questão de ir a Porto Alegre para ficar com o grupo, para dar seu apoio. Então isso para mim tem muito peso. Fora o que ele faz no campo, fora... Agora, tem uma série de questões que nós não debatemos ainda e vamos debater. Eu não ia mentir aqui e dizer que estamos conversando. Não, nós não começamos essa negociação ainda. A questão dele poder assinar um pré-contrato não preocupa o Atlético agora? São riscos que se corre quando se tem essa questão de prazo, né? Pela pessoa que ele é, não acredito que ele assinaria um pré-contrato sem falar conosco. Então, obviamente, você deve ter dado segurança a ele. Então, a segurança no dia a dia pode levá-lo a não aceitar, dependendo da proposta que vier, ele não aceita. Para ser mais claro com vocês, é um processo que vai se iniciar logo, né? Essa conversa mas eu não posso mentir aqui pro torcedor e principalmente para ele, né? De que eu estou não, essa conversa não começou ainda. Mas ele é um jogador que hoje tem uma importância muito grande no nosso elenco e esse tipo de importância não costuma mudar, né? Com o tempo. A questão do Otero, Rui. O Otero é um jogador que eu acompanho há muito tempo. É uma contratação que eu sempre achei muito interessante. Eu enfrentei o Otero várias vezes em times diferentes e acho que esse é um grande reforço para o Atlético. Né? Então tá voltando. Deve voltar, deve se apresentar conosco e a expectativa é que ele possa ficar. Tá, Roger Guedes. Mesmo não, só o menino. Só para os meninos. Nós estamos, os jogadores que têm contrato, e eu não vou falar de nenhum especificamente, mas como eu te falei, nós temos hoje um elenco com boa quantidade de atletas, mas nem todos os setores atendidos, ou todas as premissas atendidas, como eu já mencionei genericamente para vocês. O famoso desequilibrado. Acho que temos que equilibrar. Tenho certeza que temos que equilibrar um pouco. Talvez tenhamos necessariamente que permitir a saída de alguns atletas para poder equilibrar, até porque eu não posso falar em contratação, eu não posso falar em elenco enxuto e deixar todo mundo aqui e trazer mais gente. Então daqui a pouco você tem 40, 47 jogadores no campo. Então algumas saídas serão inevitáveis, eu não vou dizer quais são, por uma questão de exaurimento de contrato e porque não tem, às vezes não tem condições financeiras de ser renovado e às vezes a avaliação que se fez é de que é melhor você abrir espaço para um outro atleta do que permanecer com esse. Então não vou falar especificamente de que atletas serão, mas o que eu posso dizer é que na metade do ano nós teremos algumas alterações nesse sentido. Bom, do Otero você confirmou então que tá praticamente certa a volta dele. A questão do Roger Guedes nós conversamos com uma fonte muito importante que nos confirmou que haveria um interesse, mas que clubes da Europa também estariam interessados. Isso dificulta ou praticamente anula a possibilidade de volta do Roger Guedes? Olha, Everton, eu respeito a tua pergunta. O Roger é um jogador que deixou uma marca importante aqui no clube e eu percebi isso desde o dia que eu cheguei, né?
O torcedor gosta muito dele, ele tem características muito interessantes, né? Como atacante, com força física, um cara decisivo. Mas ele chegou num patamar profissional hoje que o que ele ganha por mês e o que ele vale no mercado, aquilo que eu falei aqui, eu não posso criar uma ilusão no torcedor, né? O Roger é um jogador hoje que tem um salário incogitável no futebol brasileiro. Cerca de 2 milhões de reais. Eu não vou entrar em detalhes, mas é por aí. Tá nessa casa, né? Então assim, você imagina como é que você lida num elenco, você tem um jogador que ganha um salário desse. E cogitando que isso fosse, que o Atlético pagaria isso, que o Atlético jamais vai fazer isso, né? Então assim, se um atleta desse nível abre mão de coisas, se um atleta desse nível chega e diz assim, não, eu quero jogar no Atlético, mas para jogar no Atlético eu vou abrir mão disso, aí se pode pensar. Mas mantendo um patamar remuneratório como esse aí, o valor que tem no mercado hoje é uma coisa que a gente não tem como cogitar. Dentro das perguntas dos nossos ouvintes, tem uma também que se repete muito, e eu vou colocar esse nome para você. E durante o lançamento da marca da Lecoq, do uniforme do Atlético, conversando com um diretor do Atlético e que participa muito, é muito participativo na vida do clube, sim, ele citou 4 posições pra gente. Era um grupo de jornalistas conversando com ele, um zagueiro de velocidade, um lateral esquerdo, essa acho que não é surpresa pra ninguém, um meia e um primeiro volante. Ele fez questão de dizer, a gente precisa de um primeiro volante, a gente não quer mais volante com saída. E aí eu queria que você falasse dessas posições. E outro é um nome que toda hora está nas redes sociais, Sebastián Beccacece, treinador argentino. Saiu lá, né? Que pro Atlético ou colocar uma pedra de vez, porque todos os dias chega pra pedra. Gente. Pode. Não sei quem é o diretor, mas... Não, o Beccacece ele falou que não vem. Ele me falou que não é uma ideia do Atlético. Aí os torcedores... Então. Os torcedores continuam insistindo. Aí eu falei, deixa eu perguntar pro Rui também, porque eu trouxe essa informação aqui semana passada. Esse diretor falou que o Atlético não está atrás do Beccacece. Eu falei, sabe que eu conheci o Beccacece numa situação bem interessante. Eu, pela primeira vez na minha vida, fui enfrentar um adversário e fui convidado pelo adversário para ir na sua concentração conversar com o treinador adversário. Nós estávamos enfrentando Defensa e Justiça e o Beccacece nos convidou para ir até o seu centro de treinamento. E foi uma surpresa, porque ele nos recebeu, foi muito atencioso, conversou comigo sobre futebol, que é o que ele mais gosta de fazer, e eu também. E ali eu percebi que era um jovem que tinha muito futuro. Jamais imaginei que ele chegaria a ser vice-campeão argentino com o Defensa e Justiça, que é um clube de bairro. Isso. Né? Mas ele fez muito com pouco e isso a gente tem que respeitar, né? Mas não tem a mínima chance, não tem nenhuma negociação, não tem nada. E é importante porque a gente vê tantas vezes se criar situações em que se cogita um treinador que nós nunca cogitamos e aí se vai a mais adiante até, se diz que ele é mais um não, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? E essas posições, zagueiro com velocidade, lateral esquerdo, você que é o diretor aí, mas como eu te falei, nós temos alguns setores em que temos que equilibrar. Quando eu digo equilibrar, não é falta de qualidade, você ter perfil de jogador diferente, né? Agora, vou chegar nesse nível de análise, assim. Acho que nossos zagueiros são muito bons, né? O Igor, para mim, foi o melhor jogador Jogou muito bem. Né? E tô falando de jogadores que eu não contratei, então eu faço questão de fazer isso, né? Porque, como eu disse, eu encontrei um elenco que estava precisando adequar algumas metodologias, precisa ainda de algumas intervenções, né? De método, de avaliação, de preparação. Eu tenho certeza absoluta, isso, torcedor, eu estou dando minha palavra aqui, que nós vamos ter um crescimento muito forte na intertemporada, porque esse grupo vinha enfrentando algumas questões que a gente sabe que no futebol atual elas têm um preço a pagar, né? E aí ninguém presta. Ô Rui, a análise de desempenho para você é fundamental no momento de buscar critérios para contratação. Boa. E desde que você chegou no clube, você detectou que talvez não tenham buscado na análise de desempenho informações para contratação de jogadores que chegaram, e é um critério que você vai usar agora para contratar, ou você tem outros critérios que poderão ser adotados? Bom, Everton, eu a minha carreira toda sempre comecei meu dia no clube entrando no DM, porque entendo que ali estão jogadores mais necessitados de atenção. O cara tá lesionado, o cara tá fora do... E o segundo setor que eu vou é no setor de inteligência do clube, na análise de desempenho, na análise de mercado, porque entendo
que esse também é um setor estratégico do clube. O Atlético tem profissionais muito capacitados nisso, mas nós queremos, e esse é um dos primeiros pontos que eu quero aprimorar no Atlético, é criar um centro de inteligência do Galo, ou seja, ter um departamento que vai trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite para gerar conteúdo para o Atlético. Com quantos profissionais? A quantidade de profissionais que for necessárias, né? Para nós termos, por exemplo, o mercado sul-americano monitorado. Quando eu vi até uma notícia esses dias de que eu teria pedido para um intermediário olhar jogador. Primeiro que eu não trabalho com intermediários, né? Eu me aprofundo muito nos mercados e eu coloco para ver jogos profissionais do clube. Um profissional do Atlético esteve analisando 3 partidos. Por quê? Porque não dá mais para trabalhar só aqui no tablet. O tablet é uma ferramenta importante, você analisa jogos, eu tenho as minhas ferramentas particulares que independem de onde eu estiver, mas o clube tem ferramentas, nós compilamos esses dados, cruzamos e aí depois o profissional vai ver o jogador em campo. Isso é 100% de chance que vai dar certo? Não. O Barcelona contratou o Ibrahimovic por 70 milhões de euros e vendeu por 35, né? E alguém questiona aqui o Ibrahimovic como jogador, às vezes não dá certo, né? Sim. Mas quanto mais você tiver conteúdo e principalmente algo que pode ser até contra mim, é fundamental que o clube não dependa do seu diretor executivo de futebol. No que diz respeito a conhecimento de atletas, a conhecimento de mercado. O clube tem que ter o seu banco de dados. De tal forma que eu possa contribuir com isso, com a experiência que tenho, com as relações que tenho, mas que se um dia eu deixar de ser diretor do Atlético, o Atlético saiba onde estão os melhores volantes 17 anos do Chile, onde estão os melhores meias de Honduras, onde estão os melhores meias de São Paulo, porque é isso que vai fazer com que a gente diminua a margem de erro. Isso é bom. Agora, você não falou de chegada, nem nomes, mas aí eu tenho certeza que alguém já tocou a campainha ou bateu o interfone do Atlético para saída desse meio do ano. Qual jogador já foi procurado? Qual jogador interessa ou mercado interno ou exterior do Atlético para saída? Eu sempre digo que isso só acontece quando você tem uma proposta oficial assinada e que a pessoa que assinou seja realmente aquela que deveria assinar, né? Isso é um pouco da minha formação jurídica. Eu sou muito cuidadoso com isso, né? Até agora sondagem, não tivemos nenhuma proposta oficial. Nós tivemos recentemente uma sondagem, um primeiro documento, vamos dizer assim, em relação ao Casares. Vou abrir aqui, né? Mas a proposta foi indecente, então nem se cogitou, né? E tem aquela coisa do empresário que liga, será que com será eu não trabalho, entendeu? Porque isso expõe o atleta, isso expõe o clube, isso desvaloriza o ativo do clube. Então quando alguém vem, formaliza ao presidente, a mim, ou enfim, ao clube, que tem interesse em algum atleta, a gente pega essa proposta, senta, delibera questões financeiras, questões esportivas, se reporta ao atleta, porque é importante que o atleta saiba o que está acontecendo na vida dele, né? De parte do clube, porque é óbvio que o empresário liga para o atleta e diz assim, olha, vai pintar mas o clube tem que ter essa relação. Neste momento, nós não temos nenhum documento em relação à proposta para jogadores nossos. Atlético, Rui, antes da gente começar, o Ale ali tá com perguntas também de teleouvinte. Ontem nós demos uma informação aqui no Arena, porque acreditando, obviamente, que você não tenha motivo nenhum para negar caso tenha acontecido, claro, sobre uma sondagem e não uma proposta ao Fernando Diniz do Fluminense. Houve alguma conversa sobre o Fernando Diniz? Eu não estou dizendo que você tenha procurado, mas e aí, estaria disposto a negociar e tal? Não houve conversa, esse nome nunca foi cogitado nas nossas... E veja bem, não que eu não gosto do Diniz, acho ele um talento. Inclusive eu conheci o Diniz quando eu enfrentei ele, quando ele tinha um time do Votorati, e ele já nos dava trabalho naquela época. Nada contra a pessoa e o profissional, mas tudo a favor exatamente daquilo que eu falei. Quanto mais se cogitam coisas e nãos, né, que não aconteceram, isso é um problema para nós. Então o Diniz nunca foi sondado por mim, por quem quer que seja. Não fiz proposta, não tem absolutamente nada em relação. E o Ramírez, jogador do Bahia? Esse é um jogador que qualquer diretor de futebol que aí se preze, não negou, já é um bom começo. Se preze, tem que observar. Só que é um jogador hoje que está muito voltado para o mercado europeu, um jogador que na minha avaliação preenche todos aqueles requisitos que nós falamos aqui, jovem, já jogando com uma camisa importante, já submetido a situações de adversidade, de sucesso, que o atleta tem que saber lidar com isso, mas que o Bahia hoje certamente sabe o jogador que tem.
Então vai pedir um valor bastante significativo. O Marcelo Lins, preparador físico. Isso é legal falar de preparação. Não, nós não estamos fazendo qualquer tipo de abordagem nesse assunto nesse momento. Isso, como eu disse, tudo está sendo avaliado, todas as metodologias sendo avaliadas, mas não tem nenhum tipo de negociação com o preparador físico. O Bernardo Abreu, nosso ouvinte aqui, Rui, ele te pergunta, em termos de organização nos bastidores, diretoria, salários em dia, o clima de trabalho, como você encontrou o Atlético ao chegar? Quando eu cheguei, o clima não era o melhor em termos de estado anímico por conta da derrota do jeito que foi pro Cerro. Mas rapidamente a primeira fala minha com os atletas foi muito nesse sentido, de que eles reconhecessem e percebessem o que são. Uma coisa é o que você está vivendo, outra coisa é o que você é. O Atlético é um grande clube. Não está um grande clube, é um grande clube. Os jogadores que o Atlético tem são grandes jogadores. Em média, falando assim em termos de grupo. E era isso que eles precisavam reconhecer. Foi essa a primeira fala que eu fiz. De que o grande atleta, o grande grupo, o grupo vencedor é o grupo capaz de transformar a diversidade em energia, em capacidade motriz de você mudar o status quo e o momento de derrota. E na minha avaliação foi o que aconteceu nas finais contra o Cruzeiro. Nós fizemos 2 jogos de altíssimo nível. Eu, quando cheguei aqui na cidade, nos táxis, a gente aprende muito em táxi, né? Quando chega na cidade. Muito. É que nem salão de beleza pra mulher. E todo mundo dava como certa a conquista do título pelo Cruzeiro, mas de uma forma de que nós simplesmente entregaríamos a taça e seríamos goleados, né? E não foi isso que aconteceu. Aliás, nós perdemos o título pro nosso adversário da forma como perdemos, né? Com erros crassos do VAR. E eu tenho certeza que se o VAR tivesse sido isento, ou pelo menos criterioso naquilo que ele foi estabelecido, nós teríamos dado uma volta olímpica na semana que chegamos, né? E não por um trabalho meu, exatamente por aquilo que eu disse a eles, pelo que eles têm de bom, né? E é isso que eu vejo todos os dias. Há ajustes a serem feitos, sem dúvida alguma, senão não estaria aqui, né? Há coisas que precisam ser aprimoradas, sem dúvida, senão não estaria aqui. Mas eu vejo no CT, e não só no CT, eu vejo no CT, na sede, pessoas muito preparadas, pessoas muito bem intencionadas e pessoas comprometidas com a causa do Atlético. Qual é a causa do Atlético? Ser campeão, ser protagonista. Se nós não conseguimos ser campeão esse ano, porque só um é campeão, nós temos que deixar para o torcedor uma impressão de que fizemos tudo o que era possível para a busca desse título. Só um ganha. A gente não pode ser avaliado só pelo título, só um ganha. Mas não é possível que o vice-campeão brasileiro, que o classificado para a Libertadores não tenha feito um grande trabalho. Esse é o compromisso que nós temos, sabe? Sei a grandeza desse clube, sei que esse clube tem que entrar nas competições para ganhar, mas sei também como é o caminho para chegar nisso, né? Então, o ambiente hoje é um ambiente salutar, um ambiente de atletas que são comprometidos, que têm uma relação muito leal uns com os outros. A gente tem trabalhado muito essa questão da lealdade no vestiário. Todo o problema financeiro que tem, ele chega no grupo antes, né? O presidente está se empenhando muito para que esses compromissos financeiros sejam cada vez mais dentro daquilo que está previsto em contrato, e eu vejo isso regularmente. Eu faço reuniões semanais na sede com o CEO do clube, que é extremamente competente, com a parte financeira, com o presidente. Por quê? Porque o futebol não é um organismo separado. O futebol tem que saber o que o clube está vivendo, né? Então, eu acho que existe um ambiente muito salutar e muito propício para a gente ganhar. Ô Rui, a gente falou aqui de contratações, nós falamos sobre a questão do treinador, sobre a questão da base, mas além desses assuntos discutidos aqui, quais são efetivamente suas atribuições dentro do clube? Quando aconteceu o contato, o presidente convidou para uma reunião, o que o presidente abriu para você e pediu para que, eu preciso que você me entregue isso aqui? Muito, muito boa essa pergunta, porque as pessoas às vezes têm uma visão, não é o caso dessa mesa, né? Uma visão míope da função do executivo de futebol. Nós não somos contratadores e dispensadores de jogadores, né? Isso é uma parte do nosso trabalho. Mas o executivo de futebol, o CEO do futebol, que é uma expressão que está muito em voga hoje, ele tem exatamente isso, todos os compromissos que o executivo tem. Só que num nicho muito específico, tem suas características, ou seja, o CEO da Samsung certamente não precisa, se toma uma goleada no domingo, ele pode ir no supermercado na segunda-feira, a gente não, né? Então, o presidente Sete Câmara me deu autonomia absoluta e total, sempre respeitando a hierarquia do clube, ou seja, o clube é conduzido por ele, né?
me deu metas a serem cumpridas, me estabeleceu legitimidade e autoridade para fazer as adequações, os aprimoramentos necessários para que o Atlético volte a ser protagonista. Desde a sua formação de atleta, da sua base, por isso trouxemos um profissional para conduzir isso também, desde o projeto de criação de ativos no clube, formação de elenco, comissão técnica, relacionamento com os jogadores, ou seja, uma série de ações que eu conduzo como responsável que estou, né? Mas como equipe. Então assim, nós inauguramos, por exemplo, nós temos agora reuniões semanais, o que não vinha sendo praticado no clube, exatamente para que eu possa, com a responsabilidade que tenho individual, poder compartilhar com os meus colegas exatamente onde a gente pode identificar, como é que a gente pode perceber uma crise que pode surgir aqui adiante, que tipo de intervenção que eu tenho que fazer junto, às vezes até a própria diretoria em termos de investimento, que tipo de intervenção eu tenho que fazer através da diretoria junto com o departamento de futebol. Então é uma gama de funções que vão muito além de anunciar contratações, entregar camisa, dispensar, que é uma parte importante do que eu faço. Mas não é só isso. Mas não é só isso, é bem mais do que isso. É respeitar o orçamento, é respeitar budget. Por isso que às vezes a minha fala é um pouco chata, porque seria muito fácil chegar aqui, eu disse, e eu teria até autonomia para isso. Isso é importante dizer aqui na audiência que essa rádio tem, que a 98 tem. Eu teria autonomia para contratar 10 jogadores na primeira semana, se eu quisesse. Mas não é assim que se faz futebol. Na minha visão, não é assim que se faz futebol. Eu estaria desrespeitando o grupo que eu sequer conhecia, eu estaria gastando um dinheiro sem nenhum critério, eu estaria jogando para a torcida, que a torcida é, sem dúvida alguma, o principal cliente nosso. E é por isso que a gente tem que respeitar o cliente. Então, é isso. Esse é o tipo de autonomia que eu tenho hoje no Atlético. Você já estamos para a última, tem que liberar o Rui. Alguns clubes, por necessidade, fazem uso da categoria de base. Outros pela oportunidade, ou pelo histórico, característica. Atlético Paranaense, Fluminense, agora pela necessidade, tem uns meninos bons de bola. São Paulo tem lançado e faturou muito ano passado. Queria saber, tem muita pergunta do torcedor direcionada à categoria de base. Como diretor de futebol do Atlético, como é que você vê esse intercâmbio, essa ligação base profissional? Porque acredito que pela grandeza e pela estrutura que o Atlético tem, os clubes de Minas Gerais em si, até comparado com os de fora, poucos revelados ou poucos têm chance. Como é que é essa sua ligação com a base, Rui? Essa é uma ligação visceral, eu diria até. Eu sou obcecado pela formação de atletas por base, embora seja um diretor que sempre trabalhou em nível do profissional. Não acredito em futebol que não seja verticalizado, que não tenha uma integração absoluta entre departamento de formação e base, né? Que hoje se fala mais de departamento de formação e o futebol profissional. Por quê? Porque no futebol profissional você tem a solução dos problemas, você tem investimentos altos. No futebol de base você cria a receita, né? E isso é fundamental. Quanto mais o futebol brasileiro se aprimorar no sentido de ter fair play financeiro, de ter clubes transparentes, clubes que só podem contratar quando tiverem com tudo pago, você vai ter que investir aonde? Na formação de atletas, né? Foi isso que eu fiz na minha carreira toda, principalmente no Grêmio, onde a gente conseguiu deixar um legado de jogadores que deram ganho desportivo e, sobretudo, ganho financeiro. Então, e por isso que uma das primeiras ações que eu fiz, evidentemente que é autorizado pelo presidente, com a autonomia que o presidente me deu, foi contratar um profissional de altíssimo nível para a formação. Nós ontem fizemos uma reunião até altas horas da noite, exatamente para já ele me passar o que ele já identificou, porque o nosso planejamento é exatamente esse, em 1 ano, 2 anos, já ter vendas importantes, independente do atleta jogar no profissional, porque hoje uma tendência no mercado mundial é se você vende um jogador na base, porque o mercado europeu olha o jogador da base. O mercado europeu não contrata mais jogador de 27, 28 anos no Brasil, ele contrata o de 17, o de 18, 19. Então, às vezes o jogador nem jogou, já está vendido. Isso é relevante, porque se entrar o dinheiro pro clube, isso é que importa. Se o jogador puder jogar e te dar o ganho esportivo, melhor. Então assim, eu acredito, eu não consigo cogitar futebol profissional sem termos uma base qualificada, e é isso que a gente vai buscar no Atlético. Ô Rui, a gente precisa te liberar, lamentavelmente, 1 hora é muito pouco pra gente tratar principalmente pelo número de perguntas que chegaram de torcedores, de colegas de imprensa também, e a gente já pede desculpa por não ter destacado todas. Mas para fechar mesmo, e aí a sua resposta tem que ser rápida, porque você tem compromisso. Então o torcedor pode esperar que antes da Copa América tudo leva a crer que o clube anuncie contratações pontuais, porém de qualidade, para que
todo o processo seja aproveitado também dentro dessa intertemporada. É isso que deve acontecer. Sem dúvida. Esse é todo o esforço que nós estamos fazendo. Eu sempre tenho cuidado em estabelecer prazo para mim mesmo, porque às vezes, como eu sou um cara que tem também muito claro que em futebol que você promete, você tem que cumprir, eu tenho que ter muito cuidado em estabelecer prazos que eu possa, eventualmente, até por motivos que fogem ao meu controle, não possa cumprir. Mas essa é uma promessa que dá para fazer para o torcedor. Nós vamos nos empenhar muito para que o Rodrigo tenha à sua disposição o elenco mais próximo daquele que nós achamos o ideal, porque, insisto, tenho absoluta convicção de que fará muita diferença o tipo de preparação que as equipes farão nesse intervalo para o seu prosseguimento no Campeonato Brasileiro. E o Atlético está brigando na cabeça, vice-líder da competição. Se Deus quiser, vamos buscar um domingo com o apoio do nosso torcedor, uma vitória importante que nos posiciona. A nossa ideia é ficar cada vez mais consolidado nessa parte de cima, embora o campeonato esteja iniciando. Imagina, classificados contra na Sul-Americana, uma vitória domingo e temos todas as condições de fazer uma classificação contra o Santos, seria uma bela parada, né? Teria uma condição muito boa. Bom calendário para o segundo semestre. E só lembrando que domingo o Atlético joga em casa contra o CSA e os principais concorrentes do Atlético na tabela de classificação também jogam em casa. Então a obrigação do Atlético de vencer para permanecer no mínimo na vice-liderança é de fundamental importância. E por isso que o apoio do nosso torcedor é muito importante. Eu vou me permitir aqui usar essa grande audiência da rádio para cada vez mais pedir que o torcedor esteja ao nosso lado, né? Ele faz muita diferença. A gente percebeu isso contra o La Calera, quando o torcedor, mesmo no momento difícil, o jogo foi muito duro, né? Os primeiros minutos foi um jogo em que eles nos tiveram um controle do jogo até. E o torcedor em nenhum momento deixou de acreditar, né? E eu aprendi nesse clube que quando o torcedor acredita, as coisas acontecem, né? Então, e domingo, horário, como era bom ver futebol no domingo às 4h, né? 4h, é verdade. Mas é isso, quem paga tem direito de escolher horário dentro da sua grade e eu ousaria então, não sei se eu tenho legitimidade para isso, mas pedir que o nosso torcedor esteja conosco no domingo, porque ele faz muita diferença, ele potencializa mais ainda a qualidade que o nosso grupo tem. Sucesso daqui para frente depende muito do seu papel dentro do clube. Eu imagino que você tenha ciência dessa responsabilidade que você tem. Maluf passou pelo Atlético e deixou um legado extraordinário. Não estou dizendo que você possa fazer algo perto do que ele fez, mas depende muito de você e acredito que o presidente tenha entregue a você, ou entregado a você uma condição para executar esse trabalho. Desejo toda a sorte do mundo em nome de todos aqui. Muita sorte, muito sucesso e até breve a sua volta aqui na 98. Será um prazer, Everton, amigos aqui da mesa, os ouvintes. E até você falou uma pessoa que me inspirou muito na minha carreira, que é o Maluf, né? Então, fiz o destino que eu sentasse na cadeira que um dia ele sentou, mas eu jamais substituirei o Maluf, só posso te dizer com absoluta sinceridade.